Estamos de volta neste domingão aqui no canal do Lessa pra gente falar de Fluminense e da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está encerrada e se trata de uma rodada muito boa para o Fluminense. Não é uma rodada perfeita, ok, porque perfeita seria ela com derrotas do Flamengo e Palmeiras, mas o rival tropeçou agora diante do Atlético Paranaense. Confesso que fiquei um tanto quanto irritado com o Atlético do Maionese, porque o Atlético teve tudo na mão para ganhar o jogo. O Viveiro está de brincadeira perder a chance que ele perdeu. O time do Odair Hellmann esteve muito próximo da vitória, estava desenhada, mas aí, enfim, acabou saindo um empate que acaba deixando um gostinho amargo nesta rodada, mas tá bom, é um tropeço. É o Fluminense fechando essa 16ª rodada, colocando na tela para vocês, com 30 pontos, 1 ponto apenas atrás do Flamengo, 4 pontos atrás do Palmeiras, que também tropeçou na rodada. Aliás, o Palmeiras já vem numa sequência aí de tropeços, são 3 empates consecutivos. E o Flamengo nos últimos 5 também teve 2 empates, então perdeu alguns pontos. E a rodada também é muito boa, porque o Fluminense ganhou um rival direto ali, um concorrente direto, pela terceira posição, que é o São Paulo, abriu 6 pontos para o São Paulo e também para o Atlético. Então a gente está, neste momento, o Bragantino, vamos colocar o Atlético, né? A 6 pontos aí à frente do Atlético. Teremos ainda, para fechar o primeiro turno, né? 17ª rodada do Brasileirão. O Fluminense vai pegar o Mirassol, depois a 18ª, fechando aí o primeiro turno, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro lá no Mineirão. Fechando o primeiro turno, não, corrigindo, o primeiro turno vai ser fechado, vai ser encerrado somente em julho, depois da Copa do Mundo, que é o jogo contra o Bragantino. Tá falando besteira aqui, mas isso quer dizer que, com esses resultados, está praticamente garantido que o Fluminense permanece na terceira posição durante toda a parada para a Copa do Mundo, mesmo se tem chance, obviamente, até mesmo perdendo os 2 jogos, 2 próximos jogos, pode terminar na terceira posição, mas está a um empate de garantir matematicamente o terceiro lugar. O que, claro, é muito bom, principalmente, né, se Flamengo e Palmeiras ainda tropeçarem até lá. Mas isso significa que durante toda essa pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense muito provavelmente estará na terceira posição do Campeonato Brasileiro, faltando um jogo apenas para o encerramento do primeiro turno. Tem muito campeonato pela frente, evidentemente, todo um segundo turno, mas a gente está falando de metade do campeonato. Como falei mais cedo, é um Fluminense muito consistente no Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, desde que o Zubeldia assumiu, voltou a vencer agora novamente o jogo em casa, então vai, de fato, confirmando essa regularidade e se colocando numa condição de disputar com Flamengo e Palmeiras. Pelo menos é isso que o campeonato diz até agora. Porque, evidentemente, se o Fluminense está a 4 pontos do líder, não dá para falar que o Fluminense não está brigando por essa posição. Ora, isso é óbvio. Pode ser que depois da volta da Copa do Mundo, 10 rodadas a mais, pode ser que não esteja, mas hoje o retrato do campeonato é esse, é o Fluminense olhando, mantendo essa terceira posição e olhando de perto para Flamengo e Palmeiras, torcer para conseguir fechar bem essas 2 rodadas antes da parada para a Copa do Mundo. Dando só uma passada aquilo que foi essa 16ª rodada, com jogos encerrados, Atlético 3-1 no Mirassol, Internacional metendo 4-1 para cima do Vasco, além de Fluminense 2, São Paulo 1, ainda no sábado, Palmeiras e Cruzeiro empataram em 1-1. Hoje o Curitiba, o jogo foi na Neoquímica Arena, todo o cenário desenhado pro Santos ganhar o jogo, Neymar jogar pra cacete, convocação amanhã, e o Curitiba meteu 3-0 no Santos, com inclusive passe genial de La Vega, tá? Que vai se confirmando como um dos grandes jogadores, dos melhores jogadores do Curitiba, também neste Campeonato Brasileiro. Pois é, né? Quem diria, La Vega está se destacando por lá. O Botafogo meteu 3-1 em cima do Corinthians do Fernando Diniz, mesmo sem o Danilo que não jogou hoje. Bahia e Grêmio empataram em 1-1, Bragantino meteu 2-0 no Vitória, Remo e Chapecoense, jogo movimentado, 3-2 lá na Arena Condá. O Remo abriu 1-0, o Chapecoense virou e depois o Remo virou de novo. E Atlético Paranaense e Flamengo ficaram no empate em 1-1, então a gente tem o G4 desta forma, como a gente já falou, e lá embaixo na rabeira o Corinthians com 18 pontos, Remo com 15 com essa vitória, se aproximando ali do Corinthians, o Remo dando sinais de recuperação nessas últimas rodadas, inclusive na Copa do Brasil eliminando o Bahia, né? Mirassol é o 19º com 13 pontos e a Chapecoense tem a lanterna isolada aí com apenas
9 pontos, caminha aí para ser, de fato, o último colocado na competição, a não ser que consiga ter uma reação surpreendente aí com o decorrer do Brasileirão. Então é isso, rodada muito boa para o Fluminense, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente vai ter Mirassol e Fluminense, jogo lá no Maião, chato, né? Complicado. Próximo sábado é o desafio do Fluminense, é o próximo desafio do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Atenção, hein? Atenção, porque terça-feira tem decisão na Libertadores e a galera tá chegando junto. Coisa linda, tá? Fluminense simplesmente divulgou hoje e confirmou já mais de 50 mil torcedores garantidos para o jogo da próxima terça contra o Bolívar, que pode deixar o Flu muito perto dessa classificação. Vou até colocar na tela aqui para vocês. O clube divulgou hoje uma arte, ó, 51 mil confirmados, na verdade. O Fluminense já colocou nas redes sociais. E, meu amigo, eu vou reforçar que posso quebrar a cara, não tem, faz parte, acontece, mas eu tô muito convicto de que esse time vai jogar, vai fazer os gols necessários, porque essa atmosfera com mais de 50 mil torcedores do Maracanã, o Bolívar não vai sustentar. Eu tô acreditando muito nessa vitória para chegar na última rodada dependendo apenas de si para bater o Laguária. Essa é a minha expectativa. E a gente vai ter uma festa, a gente vai ter realmente um clima 100% de Libertadores na próxima terça-feira no Maraca. E uma outra notícia que tem a ver com isso, e que é muito boa, não garante nada, mas é muito interessante, vou colocar na tela para vocês. Hoje, a Conmebol, 2 dias antes do jogo, simplesmente decidiu mudar o jogo do Mirassol, que vai enfrentar o Always Ready, tirar o jogo da Bolívia, de El Alto, que é uma altitude de 4 mil metros, pouco mais de 4 mil metros, e transferir o jogo para o Paraguai. Essa partida está marcada para as 9 da noite na próxima terça-feira. E por quê? De acordo com a apuração aqui do GE, o jogo não será mais na Bolívia por conta da crise política e socioeconômica que o país vem enfrentando. Desde o início do mês, trabalhadores exigem aumentos salariais, a estabilização da economia e até a renúncia do presidente Rodrigo Paes. Mais de 50 manifestantes foram presos neste fim de semana em um agravamento da crise no país. Por esse motivo, a Conmebol resolveu transferir o jogo. Então a delegação do Mirassol foi informada hoje, os caras já estavam prontos para embarcar para a Bolívia, toda a logística pronta, tiveram que mudar tudo, arrumar centro de treinamento, arrumar voo, arrumar hotel no Paraguai. Cara, nada mais é Libertadores e Conmebol do que isso, né? Porque a crise da Bolívia, essa crise ela já vem de muito tempo. Tanto é que quando a gente estava lá pro jogo contra o Bolívar, a gente saiu de lá justamente com o início dos protestos, né? Inclusive, a gente foi alertado para tomar cuidado, para ir para o aeroporto, não demorar muito, porque poderia ter problema. Então, desde o início do mês, desde abril, isso já vem rolando, já vem acontecendo, não é de agora. E aí os caras esperam a situação agravar para só então tomar uma decisão. Mas assim, o Mirassol talvez nem vai reclamar muito, porque eles vão fugir da altitude. Para eles é ótimo. E para a gente também. Você fala, aliás, o que tem a ver isso? Ué, o que tem a ver é que se o Always Ready não vai poder receber o Mirassol, tudo indica também que o Bolívar pode ter que jogar em outro lugar contra o Independente Rivadavia. E aí o Rivadavia jogaria sem altitude. Isso também é maravilhoso, porque tira essa vantagem que eles têm, que é uma grande vantagem. Não significa que o Independente Rivadavia vai ganhar um jogo, mas para o Fluminense pode ser ótimo caso não dependa de si na última rodada. Como, por exemplo, se fizer 2-0 no Bolívar, 1-0, aí vai ter que fazer mais gols que o Bolívar na última rodada. Então isso, cara, eu tô torcendo muito, tomara, tem um tempo até lá, o jogo não é terça agora, ok. O Bolívar joga contra o Fluminense semana que vem aqui, só na outra semana lá, mas a crise está se intensificando, então vale a gente ficar de olho, porque isso pode acabar beneficiando também o Fluminense na última rodada. O que importa, no entanto, o mais importante é fazer a nossa parte terça-feira, então vamos com tudo para o Maracanã, com confiança, fazer uma festa bonita, os caras vão sentir, os caras vão tremer, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo e o Fluminense vai fazer esses 3-0 necessários. Poderia ser mais fácil, poderia não ter tanta emoção, mas é assim, o importante é alcançar esse objetivo, que é chegar nas oitavas de final da Copa Libertadores, e é para isso que a gente tem que ir para lá em peso, fazer uma festa como vai ser e torcer para o time dentro de campo, evidentemente, fazer
a sua parte. Já para a gente encerrar esse vídeo aqui, notícia também que vale a gente ficar de olho, porque o Nino hoje foi campeão russo, lá com o Zenit. Jogou hoje contra o Rostov, o Zenit campeão russo, campeonato bastante disputado. Luiz Henrique, inclusive por lá também, vários brasileiros, né? E o Nino ali, faturando mais um título russo com o Zenit. Agora, com o objetivo cumprido, será que finalmente o Zenit vai liberar o Nino para voltar ao futebol brasileiro? Hoje, inclusive, a esposa dele publicou que eles estão vindo aqui para o Brasil, provavelmente para o Rio. Geralmente eles vêm para cá, né? Tem a família dele que é do Recife e tal. Mas, enfim, eles acabaram de receber o apartamento aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A própria Larissa Mota, esposa do Nino, comemorou isso. Então eles devem vir para cá, agora com o encerramento do campeonato, e aí fica a dúvida se o Nino já virá para o Brasil com essa liberação. Hoje, mais cedo, falei sobre uma possível desistência do Palmeiras, ou pelo menos tudo indica que o Palmeiras não vai mais com aquela força que iria antes, devido à contratação do Alexandre Barbosa do Botafogo. Não, uma coisa que não dá para cravar ainda sobre a informação do GE lá de São Paulo, vale reforçar isso, mas que o Palmeiras, ao que parece, não estaria disposto a investir pesado, porque já vai ter o Barbosa no Nino. Então é uma concorrência a menos, mas não garante que será a única, né? Outros clubes podem se interessar pelo Nino, que fez mais uma grande temporada pelo Zenit em alto nível, e o Fluminense tem que ficar de olho. Por enquanto, pelo que eu ouvi, não teve nenhum avanço, tá? Nenhuma grande novidade. Eu acho que a partir de agora as coisas vão começar a acontecer. Provavelmente o Fluminense vai entrar em contato com os russos para saber se eles vão negociar ou não, para a partir daí fazer uma proposta, e a gente torce para o Nino voltar, porque se ele volta seria absolutamente espetacular e sem dúvida alguma daria jeito. Serão em grande parte dos problemas, desse grande problema que virou a zaga do Fluminense neste momento. Fechou, pessoal? É isso, a gente fica por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ao longo desta segunda-feira a gente volta com muito mais informações do Flu. Afinal de contas, terça já é dia de decisão e você vai acompanhar todas as informações aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!